Olá, aula de matemática do sexto ano dessa semana, nós vamos estar fazendo um aprofundamento, uma revisão dos capítulos 1 e 2. Nas próximas aulas a gente vai fazer 3, 4 e 5, que vão dar a base para vocês fazerem esse provão, esse simulado, né? Uma revisão do primeiro semestre. E vamos iniciar com o capítulo 1 e 2. Vamos lá. Trabalhando com os números naturais. Os números naturais são os números que a gente já conhece. 0, 1, 2, 3, 4, né, que são os inteiros positivos, que a gente representa como conjunto dos números naturais, a letra N maiúsculo. Valor posicional do algarismo. Ele bota aqui, no número 453, o algarismo 5 representa 5 dezenas, e o algarismo 4 representa centena. O 3 representa unidade. Então, como é que a gente tem essa organização? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, assim por diante. Que é unidade simples, dezena de unidade simples, centena de unidade simples. Unidade de milhar, quer dizer, você começa com unidade, dezena e centena, simples, depois unidade, dezena e centena de milhar, unidade, dezena e centena de milhão e assim por diante. Toda vez que a gente tiver no exercício unidade, dezena e centena, eu vou entender que você está falando da unidade, dezena e centena simples, tá? Muitas vezes o aluno bota lá 3 dezenas. Ele não bota 3 dezenas simples. 3 dezenas a gente sabe que são 3, são 30, né, no caso. 3 centenas, a gente sabe que são 300. Aí quando a gente trabalha com unidade de milhar, milhão, aí 3 dezenas de milhar. Aí a gente já sabe que não é a dezena simples, tá? Então eu vou considerar como uma leitura simples toda vez que o aluno colocar unidade, dezena e centena, tá bom? Então vamos lá. Ó, o 453. 453 eu posso falar que são 3 unidades, 5 dezenas e 4 centenas. Certo? 4 vezes 100, 5 vezes 10 e 3. Certo? Tranquilo? Sucessor e antecessor. Sucessor que vem depois. Basta adicionar um número. O antecessor que vem antes. Então, o que acontece? O número 5. O sucessor dele é 5 mais 1. O antecessor é 5 menos 1. 4 e 6. São os antecessores e o sucessor de 5. No próprio número aqui em cima, a gente pode ver, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, a gente sempre adiciona 1. O sucessor é sempre mais 1, a não ser que eu fale o sucessor par. Então, não é 1, são 2. Sucessor ímpar, são 2, entendeu? Se eu tiver no número 5, o sucessor dele ímpar, não é o 6. O próximo número ímpar é o 7. Então, 5, 7, entendeu? Então, a gente vai olhar sempre com essa referência, tá bom? Número par ou número ímpar. O número natural é par quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. O número ímpar quando termina 1, 3, 5, 7 e 9. Então, todos os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Números ímpares 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Adição, a gente vai sempre pegar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, na adição e na subtração. Ok? Todo elemento, todo número que for somado com zero é o próprio número. Nada se altera. Ok? Sem problema. O símbolo de igual significa que é a mesma coisa. Esse símbolo significa que um lado é maior, ou seja, é maior do que o outro. Aqui está errado, tá? É menor, menor. É para cá, é menor. Significa que é menor do que o outro. Então, eu posso, quando falar assim, 15 é maior que 9. 9 é menor que 15. 6 é igual a 6. Ok? Vamos lá.
Na subtração nós temos o minuendo, o subtraindo e o resto. Então, é minuendo menos subtraindo é igual ao resto. Ok, tranquilo. Multiplicação. Multiplicação é uma forma bem simples de representar uma adição com diversas parcelas iguais. O que ele quer dizer com isso? Se eu pego aqui e somo 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu somei 4 vezes o número 3. Então, eu posso fazer uma simples conta. 4 vezes 3, 12. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 somas do número 4. Eu posso falar a mesma coisa que é 4 vezes 5, 20. Que é a nossa tabuada. Né? A gente faz a nossa tabuada. Certo? Na verdade, a gente vai trabalhar com a nossa tabuada aqui. Porque a gente não trabalha com números muito grandes, sabe? A gente trabalha com números pequenos. Quando a gente trabalha com números grandes, normalmente a gente tem auxílio de uma máquina, de um computador, de uma calculadora. Tá? A gente vai pensar sempre em cima de números pequenos. Quando a gente tiver um número grande, é sempre em cima de um trabalho específico. Aí você já tem uma ferramenta a mais para te auxiliar, entendeu? Então vamos lá. Os números na multiplicação são fator, primeiro fator e segundo fator, igual ao produto, certo? Tranquilo? Todo número multiplicado por 1 é o próprio número, e todo número multiplicado por 0 é sempre 0. Ou seja, não existe número que multiplicado por 0 que dê alguma coisa diferente de 0. Ok? 8 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 1 milhão vezes 0 é 0. Divisão. Em toda divisão temos o dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo pelo divisor é igual ao quociente. Ó, dividendo pelo divisor é igual ao quociente. E o resto, nesse caso aqui, é 0. Certo? Nesse caso aqui é 0. Mas eu poderia ter um caso que não fosse. Se eu colocasse 13, já seria resto 1. Tranquilo? Vamos lá. Análise importante. Nem sempre a divisão é exata. Então, como dividir 15 por 6, olha lá, dá quociente 2 e resto igual a 3. Quando dividimos 0, né, dividendo é 0, ou seja, quando a gente divide 0 por algum número, é sempre 0. Agora, quando a gente divide um número por 0, é impossível, não existe. Ok? Não existe essa divisão. Nenhum número por 0. É impossível. A gente tem uma relação que é divisor vezes o quociente mais resto igual a dividendo. Ó, a gente vai fazer assim, ó. A dividido por B, C, D. B vezes C mais D é igual a A. Ok? B vezes C mais D é igual a A. Certo? Aqui ele botou que 7 dividido por 0 é impossível, que a gente tinha falado, tá? Expressão numérica. O que é expressão numérica? Essa expressão numérica é que sempre a resposta vai ser um número, tá? A gente vai pegar, vai resolver uma expressão em que a gente vai ter a relação de adição, subtração, multiplicação ou divisão. E sempre vai ser um número qualquer, ok? Então a gente vai fazer uma divisão, uma subtração. A regra diz que sempre a gente tem que fazer a multiplicação ou a divisão, e a gente só primeiro, depois faz a soma ou a subtração. Caso a gente tenha parente, chave, colchete, a gente faz antes de fazer qualquer coisa, tá bom? Numeração romana. Vamos lá. O que a numeração romana diz? É uma outra forma de representar os números. Ó, número 1 é um tracinho, 2, 2 tracinhos, 3, 3 tracinhos,
O 4 não são 4 tracinhos. Por quê? A gente só repete 3 vezes a sequência. Então, 4, na verdade, é 5 menos 1. E 6 é 5 mais 1. Então, é 1 menos 5. E aqui é 5 mais 1. 5 mais 2, 5 mais 3. Ó, repetir 3 vezes o V pauzinho, correto? Ó, 1, 2, 3. Aqui já não tem V pauzinho. Aqui já tem X pauzinho aqui, correto? Por quê? Que é 10, 1 menos 10, que dá 9. 10. Aí o 11. 11 seria o quê? 11. X tracinho. Ok? Tranquilo? 50 a gente chama de L, 100 a gente chama de C, 500 a gente chama de D e 1000 a gente chama de M. Certo? Ó, 21. X1. Os principais números são 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. E os números de referência são o 10, o 15, o 20, o 25. Por quê? Os 5. Porque eles são os que vão determinar o 5, aqui o 10, o 50. Por que o 5, o 10, eles vão ser importantes? Porque eles vão determinar o anterior e o sucessor dele. Porque vai ser ele menos 1 e vai ser ele mais 1. Então, ele vai determinar a próxima sequência. Mesma coisa para o 10. O anterior e depois ele vai determinar o sucessor dele. Tranquilo? Certo? Ó, 9, tracinho X. Ó, 50 é o L, 51 é o L tracinho, 49 é tracinho L. Certo? Sempre que um símbolo for menor, sempre que um símbolo menor sucede um símbolo maior, indica adição. É o que eu falei, quando ele vem na frente, é o número mais 1. Quando ele vem atrás, é 1 menos o número, ou seja, é o número menos 1. Então, ó, 60, 50 mais 10, 40 seria XL. Então, XL é 40, ó. LX é 60. Por quê? L é 50. Então, é 10 mais 50, 60. É 10 menos... Aliás, 50 mais 10, 60. Ou 10 menos 50, que dá 40. Certo? Vamos lá. Potenciação de um número natural. O que é a potenciação? É uma forma da gente representar a multiplicação com diversos fatores iguais. Aí lembra que a gente tinha na adição 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes. A gente fazia 4 vezes 5, 20. Aqui a gente tem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes. Então eu tenho 5, que é a base, e o 6 aqui é o expoente, ou seja, a potência do expoente. É a quantidade de vezes que o número se repete. Tá? É diferente. 5 vezes 3 de 5 a terceira. Aqui eu estou dizendo que 5 vezes 3 são 3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes. E 5 a 3 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Aqui ele diz o número de vezes que o 5 repete. Aqui ele diz o número de vezes que eu somo 3. O único que é igual é o 2 elevado ao quadrado. O único. Tá? É um caso particular. Que 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 2. É o único. Essa é uma exceção. Ok? Todo número elevado a 0 é 1 e todo número elevado a 1 é o próprio número. Tranquilo? Então, para calcular a potência de 10, basta a gente ver quantos zeros tem e ir adicionando. Ó, 10 elevado a 1, 10.
Aliás, basta a gente ver o expoente e adicionar zero. 10 elevado a 2, 2 zeros, a 100. 10 elevado a 3, 3 zeros, 1000. Então, 3,57 vezes 10 ao quadrado. Na verdade, eu não vou adicionar 2 zeros. Eu vou andar a vírgula, uma casinha para a direita e depois vou andar mais uma casinha. Então, vai ser o número 357. Entendeu? Então, todo número sem vírgula, eu adiciono zero. Todo número com vírgula, eu ando com a vírgula a quantidade de casinhas. Então, 357 vezes 10 ao quadrado. Na verdade, eu vou adicionar 2 zeros atrás do 7. Entendeu? Porque é um número sem vírgula. Agora, o número com vírgula, 2 zeros, eu não coloco. Eu ando duas casinhas com a vírgula. Ok? Tranquilo? Raiz quadrada. Raiz quadrada é um número natural elevado ao quadrado. Ou seja, é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele número que está dentro da raiz. Então, 25 é 5, porque o número que multiplicado por ele dá 25. Na verdade, se você olhar, é a própria tabuada, o repeteco da tabuada. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. O que acontece? A gente faz assim, ó. 81. Quem é 81? É 9 vezes 9. Na verdade, é 9 ao quadrado. O expoente é igual ao índice, então, na verdade, é o próprio número. Ok? Esse número que fica aqui é o índice da raiz. Certo? Esse número aqui é o índice da raiz. Toda vez que você estiver fazendo uma operação que vem entre parênteses, esse número tanto atende aqui quanto atende aqui. 3 ao quadrado divididos por 4 ao quadrado. Então, dá 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Tá? 4 ao quadrado é diferente de 4 vezes 2. Aqui vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16, e aqui vai dar 8. 16 é diferente de 8. Tá bom? Obrigado.